A paz do Senhor para a igreja, amém? Estava ali sentado agora, escutando o grupo de adoração cantar, com o título do nosso sermão de hoje, Adore com Entendimento. Como não se comover, sentir a presença de Deus, em entender o Deus que acalma a tempestade com a força da sua voz. O que Jesus espera daquele que vem adorá-lo. O que Jesus espera de nós. Temos o privilégio de adorar a um Deus que tudo criou e tudo fez. Sustenta o mundo na destra das tuas mãos. Louvado e engrandecido seja o nome do Eterno. Meu querido, eu queria que você abrisse sua Bíblia rapidamente. No livro de João, capítulo 4, versículo 20 até o 24. Nós já lemos, mas eu vou ler novamente, para nós deixarmos bem claro na nossa mente. Existe um subtítulo em algumas Bíblias que chama-se A Verdadeira Adoração. Aleluia, Senhor. A palavra do Eterno, livro de João, capítulo 4, versículo 20 até o 24, diz assim: Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Criador. Amantíssimo Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nós lhe entronizamos, Senhor. Nós sentimos a sua presença. Nós vimos, meu Pai, a manifestação do seu amor pela igreja, Senhor. Porque o Senhor preparaste para que cada um estivesse aqui, meu Pai, nesta noite. Deus amado e Pai, continua ministrando em nossas vidas, ó Jesus. E que através da iluminação da sua palavra, Senhor, palavra essa inspirada pelo Espírito Santo que habita em nós, ó Jesus Cristo, o Senhor possa falar conosco conforme a ciência da nossa necessidade, ó Jesus. Esteja conosco, Jesus, ministra, que nossos corações venham ser terra fértil a receber a boa semente, Senhor. Fica conosco e fala em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podemos assentar, meu querido. Hoje eu não seria o mensageiro no boletim, mas já acredito que já estava escrito na agenda de Deus, né? Adore com entendimento. Hoje nós iniciaremos uma série de sermões que fala vinde e adoremos, né? O que Jesus espera daqueles que vêm adorá-lo. O que nós viemos fazer hoje na igreja? Adorar a Deus. A nossa vida é uma vida que deve ser devotada na piedade e adoração ao Senhor. A adoração nos dias de hoje, ela é comumente utilizada em palavras, quando nós falamos de louvores, quando nós falamos de mensagens, existem bordões, nomes de grupos, mas será que realmente nós entendemos o que é adoração? Adoração é uma resposta de um relacionamento com Deus. Existe uma cantata muito famosa, cristã, que chama-se Experiência com Deus, e que conta a história de Abraão. Será que nós temos uma experiência com Deus para poder o adorar em espírito e em verdade? Será que nós temos cultivado e mantido um relacionamento pessoal e direto com o nosso Criador? É uma adoração do povo de Deus para com Ele é algo muito difícil de ser descrito em palavras, porque é algo muito íntimo, é algo muito espiritual, é algo que vem do nosso coração, que nasce no nosso espírito e não na nossa carne. Envolve ter realmente uma experiência com Deus. Aqui, nesse texto do livro de João, nós vamos ver a história da mulher samaritana.
No versículo 20 que nós começamos, ele começa falando de uma rixa que havia entre os judeus e os samaritanos. Envolveu o general Sargão II, envolveu o Jeroboão, envolveu uma série de coisas em que eu não acho tão relevante nós relatarmos agora. Houve miscigenação, houve troca de povos estranhos, Deus não operou. E quando Jesus entrou em diálogo com essa mulher samaritana, já havia 700 anos que esta guerra havia acontecido, que essa rixa havia acontecido. E existe aqui uma primeira lição que nós tiramos já no primeiro versículo, em que nós não conseguiríamos e não vamos conseguir adorar em entendimento quando fatores externos são mais importantes. Quando existem guerras e bicuinhas envolvendo nosso relacionamento, tanto com meu irmão como com meu Deus. É interessante que quando se foi falar de adoração, no diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, a primeira coisa que ela relatou foi a rixa entre os judeus e os samaritanos. Você entendeu o bloqueio, o muro? Foi falar de adoração, ela lembrou disso. No versículo 21, então, ele vem dizendo que a hora vem. Jesus já predizia na vida daquela mulher que o reino dele chegaria para ela. E não seria nem em Gerizim, muito menos em Jerusalém que ela adoraria. Jesus já estava predizendo que não seria num lugar físico, mas que partiria a adoração, mas partiria do fundo do seu coração, do seu sentimento. A adoração é algo muito importante, é algo muito contemporâneo, é algo muito urgente a ser falado. Quando nós aceitamos, vamos talvez refletir, lá no passado, quando você se utilizava muito esse termo, aceitar ao Senhor, mas quando nós fomos escolhidos pelo nosso Criador, quando Jesus teve misericórdia da nossa vida e nos chamou para a sua obra. A partir daquele momento, antes de você ter um cargo, um ministério, uma ordenança, antes de você ter uma responsabilidade, a primeira coisa que você se tornou foi um adorador. A adoração é algo que transcende tudo isso. Ela vem muito antes. Nós fomos chamados não para sermos bem-sucedidos na nossa vida, como igrejas neopentecostais pregam. Nós não fomos chamados para andarmos em carros de luxo ou termos casas luxuosas, mas o Senhor nos chamou para sermos adoradores em espírito e em verdade. Não seria num lugar físico, mas seria dentro do nosso coração. Nós temos que entender que a adoração não parte da nossa carne, ela parte do nosso espírito. E ela tem que ser externada pela nossa carne, não faz parte da natureza humana a adoração. A primeira lição que nós vamos tirar desse contexto, no contexto de adore com entendimento, você entender o que realmente é adoração na sua vida devocional, é que para adorar com entendimento, nós temos que conhecer o destinatário. Nós conhecemos a quem nós adoramos? No versículo 22, vós adorais o que não conheceis. Não foi isso que foi dito para ela? Você está adorando aquilo que você não conhece. Quando nós adoramos alguém ou algo que nós não conhecemos, essa adoração é incompleta. Daí talvez você fale, mas irmão Jacó, eu conheço Deus. Mas será que nós temos conscientizado dessa real adoração? Existe aqueles aí fora que dizem que adoram a Deus, mas jogaram fora todo o Antigo Testamento. O Deus deles se vê dessa forma. Existe aí fora aqueles que adoram um Deus que com certeza eles não conhecem, em que Deus colocou um continuista do seu ministério depois do apóstolo Pedro. Então eles têm que ter esse intermédio de um papa para depois o papa transferir toda a graça, todo o entendimento para com Deus. Existe um porta-voz dele aqui, não a igreja. Nós temos que nos conscientizar do Deus que nós adoramos. Todos sabem que Deus é digno de adoração, todos nós sabemos e todos nós afirmamos isso. Mas qual é o motivo da minha adoração? Se você pensar agora, por que você está adorando a Deus? Qual é o motivo? Qual que é o combustível dessa chama na sua vida? Será que nós adoramos porque todos adoram? Porque chegou no momento do louvor e vamos ficar em pé, erguer as mãos e fechar os olhos? Ou será que existe um combustível diferente na nossa vida? A adoração, ela vai além de nós nos prostrarmos
de nós nos ajoelharmos e rendermos a Deus algum louvor. Ela vai além de nós erguermos as mãos no momento do louvor. A adoração, ela vai além do momento de louvor. Nós temos que entender que a adoração, ela transcende tudo isso. Deus quer que nós sejamos conhecidos como adoradores. Deus quer que nós o reconhecemos como Deus digno de adoração. O nosso combustível da adoração deve ser a nossa gratidão a Deus, gratidão pelo nosso chamado. Salmos 95:6 diz: vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhados diante do Senhor que nos criou. O salmista, ele sabia e conhecia o Deus em que ele estava adorando. Um Deus que acalma a tempestade com a força da sua voz. Um Deus, como eu já disse aqui na frente, que pega todas as águas do mundo na concha das tuas mãos. Esse é o nosso Deus. Devemos reconhecer o poderio do nosso Criador e que esse reconhecimento venha a ser o combustível da chama da nossa adoração. Existe uma adoração imposta. Quer um exemplo? Lembra do rei Nabucodonosor? Disse que ele fez uma estátua, não foi isso que foi feito, pastor? Ele fez uma estátua e disse que ele chamou toda a superintendência, todo o governo, e disse que ele pediu para consagrar aquela imagem e ordenou que todos o adorassem aquela imagem. Era uma adoração imposta. Daí você fala, mas o que isso tem a ver? Às vezes no momento da adoração a gente adora, mas a gente adora em automação. A gente adora porque todo mundo está adorando. Nós temos que o adorar a Deus pela obra maravilhosa que Deus fez na nossa vida, pelo chamado dele. Embora seja uma ordem que nós devemos adorar a Deus, nós devemos fazer de coração sincero e com todo o nosso entendimento. Quando nós dizemos adorar com entendimento, significa você pensando e entendendo que realmente você está adorando a Deus. Envolve estar próximo, não envolve um momento, mas envolve uma proximidade 24 horas com o nosso Criador. A nossa vida tem que ser uma vida de oração, o nosso caminhar tem que ser um caminhar de adoração. As nossas falas, os nossos louvores, os nossos conselhos, os nossos atos, cada atitude nossa deve ser um meio de adoração ao nosso Deus. Talvez nós temos nos esquecido disso, temos que nos blindar dessa automação. Meu querido, nós somos privilegiados por adorar ao nosso Deus, se gloriar por conhecer a Deus e por quem nós nos tornamos por Ele. 2 Crônicas 7:3 diz assim, todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Veja bem que ali foi algo descrito sobre todos os filhos de Israel. Quem são os filhos de Israel? Somos nós. Nós temos o privilégio de ter um Deus que manda fogo do céu, um Deus que cura, um Deus que acalma a tempestade, um Deus que salva, um Deus que supre. Nós somos privilegiados porque nós adoramos o único Deus existente. Somos os filhos de Israel, nós somos cordeiros de Cristo. Nós somos embaixadores do teu reino, por isso nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Deus, Ele quer que nós o adoremos porque nós somos sua propriedade. Fomos um povo escolhido por Ele, um povo enxertado na videira. Existe, e nós temos que entender a ligação que nós temos com Deus. A ligação direta com o nosso Criador, o contato pessoal que nós temos com Ele. Entender a ligação que nós temos com Deus. Nós falamos em oração e Ele nos responde com a palavra. A adoração deve ser direta ao nosso Criador, adorando 24 horas das nossas vidas. E é interessante que quando nós vamos para o contexto do mundo, nós começamos a perceber que o mundo em que nós vivemos, nós somos persuadidos a desvirtuar a nossa adoração. O que Jesus disse? Aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. O que nós temos adorado? É interessante quando nós olhamos agora para o mundo, está chegando a época do quê? Qual é a festa agora que vai ser do momento? O carnaval, não é isso?
Existem pessoas que se preparam durante 1 ano para tudo isso. Dão sangue, dão dinheiro, dão carro. Eu conheci uma pessoa que deu carro. Se endividou no banco, e enfim, deu sangue para tudo aquilo. Ela está adorando ao quê? Existem aqueles que fazem promessas de andar quilômetros e quilômetros de joelho. Não é isso que faz? E isso tudo é pregado como algo santo, como uma adoração aí fora. Doa-se dinheiro, doa-se sangue, doa-se força, doa-se dignidade, aquilo que não é espiritual. Eu conheci uma pessoa que ela dizia adorar a Deus apenas distribuindo donativos. No final do ano ainda, hein? Não era nem durante todo o ano. Se desvirtua a adoração. Aquilo que não é digno de adoração. Um amigo meu que entrou para a polícia militar disse que no primeiro dia, isso faz muitos anos, disse que o primeiro dia que ele entrou, disse que chegou um coronel e falou assim: a partir de agora a alma de vocês não é mais sua, é do Estado. Olha como se desvirtua a adoração ao nosso Deus. Um Estado laico em que deveríamos adorar livremente ao nosso Deus. A adoração, ela só existe porque Deus existe. A adoração só existe porque Deus é real, porque Deus é na nossa vida. E o que nós estamos adorando, em que nós temos colocado o nosso coração, a primícia do nosso sentimento. Muitas vezes eu coloco o meu coração num bem material. É a Ele que nós estamos adorando. Às vezes nós temos colocado, talvez, o nosso coração e a nossa adoração na família, a ponto dela prevalecer sobre tudo, e nós acharmos que isso está correto. A quem nós temos colocado o nosso coração? No trabalho, num objetivo, em algo que você queira muito. Será que é isso que nós temos colocado no nosso coração? A quem você adora? A quem nós temos colocado o coração? Aonde está o nosso tesouro? Quer um exemplo de adoração consciente? Vamos para o livro de Jó, no capítulo 1, versículo 20 e 21. Está escrito assim, ó. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e o adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A adoração de Jó não dependia de fator externo nenhum. A adoração de Jó não precisou de riquezas, de filhos, de amizade, de saúde, de ajuda financeira, de conselhos. A adoração de Jó veio do fundo do seu coração, pelo que Deus era na sua vida. Não dependia de nada, não dependia se eu tinha ou não dinheiro do bolso, se eu tinha ou não saúde, se eu estava prestes a morrer ou não. E talvez quão distante nós estamos desse tipo de adoração. Ele sabia que a adoração tinha um destinatário supremo, que era Deus. Deus não nos chamou, como eu já disse, para sermos bem-sucedidos, mas Deus nos chamou para sermos adoradores em espírito e em verdade. Amém, igreja? Louvado seja Deus. A palavra de Deus nos diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Conhecemos então o destinatário da nossa adoração. A segunda lição que nós tiramos desse contexto, à luz dessa escritura, é que para adorar com entendimento, nós devemos conhecer um manual de adoração. Você sabia que a gente tem um manual de adoração? Vocês sabiam? Nós temos um manual de adoração. E qual manual é esse? As Santas Escrituras, a palavra de Deus. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, se nós somos deficientes em entendimento e sabedoria bíblica, nós não estamos adorando a Deus com entendimento. Não estaremos. Diz que a adoração dos samaritanos, ela era falha por questão de ignorância, por falta de entendimento, por falta de conhecimento bíblico. Nessa rixa em que nós citamos entre os judeus e os samaritanos devido à questão do templo, os samaritanos aboliram todos os livros proféticos da Bíblia, todos os livros poéticos. Eles fizeram o que nós chamamos de Pentateuco samaritano. Tanto que quando ela cita a questão do versículo 20, isso faz parte de um trecho do Pentateuco samaritano. Ela tinha um conhecimento, só que o conhecimento é do livro errado. Essa que era a questão dela. Nós temos que entender a importância de conhecer a Bíblia como manual de adoração da nossa vida. De que forma nós devemos adorar.
Mas o que a Bíblia fala sobre adoração? Uma das coisas principais que a Bíblia fala sobre adoração é que ela é um dever exclusivo. Olha só Mateus 4, verso 10 na fase B. Ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele darás culto. Deus, Ele quer e Ele reivindica exclusividade de adoração. Adorar somente ao nosso Deus. Fator externo nenhum, bem material nenhum, nada. Somente a Deus. Nós vemos a história de Gideão, ele destruiu o altar que seu pai fazia e edificou um próprio para o Deus. Deus não admite divisão. Ele é o nosso Deus criador, Ele quer exclusividade, somente a Ele adorar. Segundo fato relevante que nós vemos com relação à adoração na Bíblia, é que ela também deve ser prestada em conjunto. Nós não vamos adorar apenas sozinho, mas nós devemos adorar com o nosso irmão. Olha só, Salmos 95, 6. Vinde e adoremos, preste atenção no plural, vinde, adoremos e nos prostremos, ajoelhamos diante do Senhor que nos criou, ou seja, no coletivo. Adorar a Deus na igreja, junto com o seu irmão, no pequeno grupo, na sua família, na sua casa, no culto familiar. Jeremias 7, versículo 2 diz, vós que entrais por estas portas para adorar ao Senhor. Aí nos mostra o quê? Jeremias falando da adoração que ocorria dentro dos templos, dentro do templo do nosso Deus. E aí nós começamos a entender o quão maligno é uma teologia que está sendo pregada dos desigrejados, daqueles que acham que nós não precisamos estar na igreja para adorar ao nosso Deus. Repreenda isso em nome de Jesus. Se você souber, contextualize e ensine, doutrine, porque isso é errado. Eu já escutei pessoas falar que acharia melhor o templo estar vazio. Aqui nós estamos numa casa de adoração. Nós estamos aprendendo a adorar ao nosso Deus. Estamos sendo treinados para adorar melhor e cada vez mais em espírito e em verdade. Nós devemos adorar também em conjunto. Outro fato que nós aprendemos com relação à adoração é que nós devemos aprestar na beleza da sua santidade. 1 Crônicas 16, 29 diz assim, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A santidade, ela é um ornamento da adoração. Não existe adoração sem santidade. A santidade significa separação. Isso significa que nós, para adorarmos ao Deus Santo, nós temos que ser santos, temos que estar santificados. Significa que para adorar a Deus exige o que? Preparação. Nós não podemos adorar ao nosso Deus de qualquer forma. Nós temos que ser separados, nós temos que estar santificados, com as mãos limpas e o coração puro, para adentrar ao Santo dos Santos. Nós devemos, para isso, contar com diversas ferramentas deste manual bíblico da adoração. Nós adoramos a Deus quando nós pregamos a sua palavra. E, às vezes, se você ligar a sua televisão no final de tarde, você vai ver algumas pregações meio complicadas, que você entende que realmente não está adorando. Com ilustrações, não se usa nem a Bíblia mais, não é isso, pastor? Não se usa mais a Bíblia. Se usa apenas ilustrações, livros, indiretas, são persuasões para arrecadação de valores. Essa não é a forma certa de adorar a Deus na pregação. Mas nós devemos usar aquilo que é bíblico para falar da palavra de Deus, para falar do amor de Cristo. Outro, porém, que nós usamos, outro contexto que nós usamos para orar a Deus é através da música. E qual é o intuito dos músicos hoje em dia também? Todo mundo fala assim, eu quero ser levita, não é isso que se fala? Levita. Mas o levita não apenas tocava o instrumento, ele era responsável por transferir a tenda de um lugar para o outro, limpar talheres, varrer o chão. Era um contexto enorme de tudo isso. Então, nós temos que entender a real carga disso também. E adorar a Deus através da música, através dos cânticos. E aí é algo que me preocupa muito, porque os cânticos hoje em dia, eles não têm sido bíblicos. E nós não temos adorado a Deus com algumas músicas modernas que andam soando pelos rádios afora.
Esses dias eu fiquei assustado que eu escutei uma música de uma cantora dizendo que ela estava pagando o preço para entrar no céu. Quem pagou esse preço foi Jesus, meu querido. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós não vamos adorar a Deus com entendimento através dessas músicas, porque nós achamos bonito a harmonia ou o contexto de tudo isso. Talvez nós temos que olhar para a natureza, que cada pássaro adora a Deus com o seu fôlego de vida. Diz que as estrelas que estão no céu, elas giram no seu próprio eixo. E até o som que elas fazem era para adorar o nosso Criador. Através dos louvores, daquilo que nós professamos. Terceiro passo, terceira lição, que para adorar com entendimento, nós devemos conhecer a essência da adoração. Diz que os escribas, os judeus, diziam que o lugar de adoração era Jerusalém, e realmente Jesus veio dos judeus, mas os samaritanos diziam que o lugar da adoração era Gerizim. Na visão dos samaritanos, a questão da adoração dependia de um lugar físico, de um templo. Ou seja, nos dias de hoje, só existiria um templo, pastor, em que se poderia adorar. Só que nós entendemos através dessa palavra que não se limitava a um lugar físico, e sim do nosso coração. A adoração, ela não se limita a uma liturgia de culto, a uma maneira de se conduzir o culto. A adoração não se limita ao templo físico, porque nós adoramos a Deus a partir do momento que nós levantamos, nós abrimos nossos olhos e acordamos. Nós já estamos rendendo a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nossa vida deve estar no centro da vontade de Deus. E se vivemos e por se respiramos, é para a honra e a glória, é para adorar o nosso Criador. A adoração é interessante quando você vai no contexto da palavra, shahá, em hebraico, que ela significa se prostrar, reivindicar, suplicar humildemente. E nós vamos lá em Levítico, no capítulo 9, versículo 24, que diz: as pessoas colocavam o rosto no chão diante do poder do Senhor, perante a consumação do sacrifício de adoração ao Senhor. Olha só como era reverente a adoração ao nosso Deus. Mas nós temos que entender que essa reverência não se limita apenas no dia de culto, no dia que nós adentramos ao templo, e sim no nosso contexto diário de vida e devoção ao nosso Criador. Amém, irmãos? No versículo 23, em que nós lemos, eu tenho uma versão da Bíblia hebraica que ela diz assim, mas está chegando o tempo, e de fato é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai de forma espiritual e de forma verdadeira, porque este é o tipo de gente que o Pai procura que o adore. Olha que palavra tremenda, meu querido. De forma espiritual e verdadeira, porque nós não adoramos a Deus carnalmente. O nosso corpo adora a Deus, mas a chama começa a queimar dentro do nosso espírito. Não sei se vocês já viram em alguma reportagem os judeus orando no Muro das Lamentações. Eles oram e fazem um movimento com o corpo. Esse é um mandamento que nós chamamos de Koatz Molai Tormaná. Até os meus ossos e o meu corpo adorarão. Nós temos que adorar a Deus com os nossos corpos, sim, mas isso parte de dentro do nosso coração, porque a adoração é espiritual. O Espírito Santo de Deus que ocupa o nosso corpo, o nosso coração, é Ele que testifica com o Pai, e a partir deste então começa a adoração verdadeira. E ainda nesse contexto, além de ser espiritual, ela tem que ser verdadeira, porque esse é o tipo de gente que o Pai procura. E quando nós vamos na raiz dessa palavra, em que diz que o Pai procura, Ele quer encontrar alguém, é a mesma palavra utilizada para aquela mulher que procurava a dracma. Ela queria encontrar um tesouro. Deus procura um tesouro, e esse tesouro é o verdadeiro adorador. Quando nós o adoramos com entendimento, nós somos um tesouro precioso na mão de Deus. E quem aqui essa noite não quer ser encontrado por Jesus? Aleluias. Adorar em espírito. João, capítulo 14, 17. O espírito de verdade, que o mundo não pode receber,
porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita em vocês e estará entre vós. É através desse Espírito em que Jesus falou que iria, mas deixaria o Consolador. É através dele que se inicia a nossa adoração. Adorar em espírito é adorar deixando toda a carnalidade de lado, todos os desejos de lado, todas as minhas ansiedades de lado, todas as minhas necessidades de lado, e apenas adorar a Deus em espírito e em verdade. Rasgar o nosso coração, literalmente. Quando tudo vai mal, ainda continuar adorando ao nosso Deus com totalidade do nosso coração e entendimento. Adorar com gratidão num novo ser espiritual. Nós só vamos conseguir adorar a Deus de forma espiritual se nós formos nascidos de novo. O mundo não conhece esse espírito, o mundo não conhece essa adoração. Isso é loucura para os homens, mas para nós é entendimento do Espírito Santo de Deus. Adorar em espírito é adorar também com uma vontade própria, por uma condição de vida espiritual. Tem aquela comparação que nós fazemos, que um pregador americano fez e foi muito difundida, em que diz que a nossa luta da carne com o nosso espírito é como dois cães que estão brigando. E qual vai vencer? Aquele que melhor for alimentado. Se nós não nos alimentarmos dessa palavra, nós nunca conseguiremos adorar a Deus com entendimento de uma forma espiritual. Não conseguiremos. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Também Deus procura aquele que deve adorar em verdade. Salmo 139, 23 diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Deus conhece a intenção do nosso coração. Quando nós nos ajoelhamos, quando nós abrimos nossos lábios, Ele sabe se a nossa adoração está vindo daqui ou se está vindo daqui. Deus sabe, Deus conhece os nossos pensamentos. A real intenção da nossa adoração, quando cantamos, oramos, glorificamos e rendemos um culto a Deus. Deus conhece tudo. E Deus procura aquele que adora em verdade, aquele que adora do fundo do seu coração, querendo e entendendo esta adoração. Deus não procura adoração, mas Deus procura sim adoradores. E que hoje nós possamos ser esse tesouro em que Deus está à procura. Em todo esse contexto em que nós aprendemos sobre a adoração com entendimento, existe um caso, uma passagem na Bíblia em que demonstra e contextualiza todos esses pontos. E caso esse é o do nosso querido patriarca, Abraão. O exemplo da aplicação de todos esses conceitos na história de Abraão e de seu filho. Abraão, em adoração, espírito e em verdade, ele durante um determinado dia, em Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1, diz que ele foi chamado por Deus para oferecer o quê? Um sacrifício, em adoração a Deus. E a primeira coisa que nós vemos a partir do versículo 1 e versículo 2 é que para adorar a Deus exigiu o quê? Uma total entrega. Exigiu uma total entrega do seu melhor para Deus. E será que nós estamos dispostos a oferecer a Deus o nosso melhor? Olha só o versículo 2 do capítulo 22. Acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e ofereça ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Para adorar a Deus, nós temos que oferecer o nosso melhor, o nosso Isaque. Existe um livro de um escritor chamado Paul Gardner, em que ele, num chamado para o ministério, ele deixou de lado um emprego, uma bela casa, uma vida bem tranquila. E resolveu entregar todos os direitos para Deus, para trabalhar na obra de Deus. E foi exatamente isso que Abraão fez aqui também. Entregou nas mãos de Deus o direito de criar um filho que ele tanto amava. Será que nós estamos dispostos a oferecer o nosso melhor para Deus, entregar na mão de Deus os direitos
das nossas vidas? Abrir mão daquilo que nos parece ser mais precioso para adorar a Deus? Segunda lição que nós aprendemos com Abraão é que a adoração, ela exige o quê? Obediência. Nós aprendemos que o manual da adoração com entendimento é a Bíblia, e ela exige obediência. No versículo 3 diz que ele se levantou, pois Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque seu filho. Diz que ele cortou a lenha e partiu para o holocausto. Será que hoje nós obedeceríamos também dessa forma? Adoração com entendimento, adoração em espírito e em verdade, ela exige obediência. Assumir os nossos compromissos com Deus. Deus tem responsabilidades para nos dar. Deus tem compromissos para nos firmar. Nós devemos estar dispostos a assumir e a obedecer a Deus em todos os aspectos dessas responsabilidades. O terceiro fato que nós aprendemos e contextualizamos com a história de Abraão é que a adoração em espírito e em verdade com entendimento, ela também traz confiança. Porque no versículo 4 e 5, diz que, no versículo 5 em si, então disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ele sabia que Deus ia operar o milagre na vida dele. Deus não tinha falado, mas ele tinha consciência em fé para adorar a Deus. A adoração nos traz confiança ao nosso Deus. A partir do momento que nós vamos fazer exatamente como o pastor disse aqui na ministração das ofertas, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Adorar a Deus em espírito e em verdade é absorver confiança de Deus. E diz, então, no versículo 13, que tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Quando ele olhou para o céu, ele entendeu que enquanto estava adorando, Deus iria preparar o cordeiro para ele. Enquanto nós adoramos a Deus com entendimento, em espírito e em verdade, Deus está operando na nossa vida. Deus está preparando aquilo que nós necessitamos. Deus está no controle, mas para isso Ele teve que erguer os olhos. E nós erguemos os olhos quando nós adoramos ao nosso Deus. Quer uma bênção de Deus na sua vida? Adore com entendimento. Lembrando e sabendo quem é o destinatário da sua adoração, a essência da adoração e o manual da adoração na nossa vida. Amém, meus queridos? Vamos orar? Eu gostaria que você ficasse de pé. E vamos pedir agora para que o Senhor encontre os tesouros, os verdadeiros adoradores aqui nesta casa. Que o Senhor possa receber as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável. E que a partir de hoje, meus irmãos, nós possamos nos dedicar e entender que a nossa vida, ela subsiste. Nós existimos para adorar ao nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus santo e fiel, Tu falastes conosco, ó meu Deus, Criador e santo. Senhor, nós entendemos que nós nascemos e subsistimos, Senhor, para Te adorar. Nós entendemos, ó Jesus Cristo, que a nossa adoração é somente para Ti, ó Jesus. O Deus Criador dos céus e da terra, um Deus que acalma a tempestade, um Deus que enquanto nós adoramos, prepara, meu Pai, tudo aquilo para a nossa vida. Um Deus, a partir do momento em que nós nos rendemos a Ele em espírito e em verdade, o adoramos, Ele cuida de nós como um Pai amoroso que afaga o seu filho em um terno abraço. Deus de amor e misericórdia, nós Te glorificamos, ó Jesus, e que nós possamos, meu Pai, pela iluminação, Senhor, da Sua palavra, aprendermos, ó Jesus Cristo, a sermos adoradores em espírito e em verdade. Aprendemos, meu Pai, a dedicar a nossa vida, Senhor, em adoração, a cada ato, a cada fala, a cada respirar, ó Jesus Cristo, que nós possamos respirar a adoração, que nós possamos viver e caminhar em adoração a Ti, Jesus Cristo, porque Tu és o nosso único Deus, nós subsistimos por Ti, ó meu Pai, nós Te glorificamos e nós Te adoramos, ó Jesus Cristo.
Porque, ó Jesus Cristo, ó meu Pai, o Senhor foi na nossa vida, o Senhor nos escolheste, nos acolheste, ó meu Pai. Deus de amor e misericórdia, esteja conosco. Nós somos o seu povo e a sua igreja, nós somos os seus adoradores, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, como adoradores seus, ó meu Pai, em espírito e com inteireza de coração, ó Jesus Cristo. Receba as nossas vidas, Senhor, a cada dia como sacrifício vivo, santo e agradável. Que amanhã, Senhor Jesus Cristo, ao acordar, a cada passo, a cada palavra, a cada dificuldade enfrentada em nome de Jesus, seja para a glória e para a honra e para a adoração a Ti, ó Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o seu nome eterno. Nós te engrandecemos e te adoramos na beleza, Senhor, da sua santidade. Aleluia, Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Palavra